Boa noite a todos. Os Estados Unidos atacaram o Irã. Na verdade, atacaram o general Qasem Soleimani, que era o comandante das Quds Forces. Ora, num ataque desse tipo, realizado com drone, surgem inúmeros especialistas em Oriente Médio. Por isso eu prefiro colocar o nome desse meu programa de comentários sobre as ocorrências no Oriente Médio nesse momento e não de análise. Porque analistas são aqueles caras que não sabem coisa nenhuma, mas chutam. Então eu não quero ser analista. O único analista que de geoestratégia que eu ouvi alguma coisa útil, porque ele não é um especialista, seria uma ofensa chamá-lo assim, mas é um sujeito que entende. Analista realmente geopolítico é o coronel Villamarín, coronel da reserva do Exército Colombiano. Ele fez concedeu uma pequena entrevista na CNN Espanhol ontem, e a Graça Salgueiro distribuiu, e ele mesmo mandou depois diretamente a gravação para nós. E vocês notem a diferença de outras análises maravilhosas que estão sendo feitas, que já está se falando até em Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial começou. Quer dizer que então podemos nos preparar para o conflito armado no mundo inteiro? Eu não acho que isso vai acontecer. Pode ser. Antes de abordar diretamente esse tema do ataque de ontem, vamos desfazer alguns pontos obscuros que algumas pessoas que me seguem no Twitter e eu sigo também já tentaram fazer ontem. Por exemplo, que o Irã não é um país árabe. Há uma confusão tremenda quando se fala em Oriente Médio, uma confusão entre árabes, iranianos, que são persas, e muçulmanos, que podem ser tanto uns quanto outros. E nem todos iranianos, nem todos árabes são muçulmanos. A grande, talvez quase a totalidade dos árabes que vieram para o Brasil e muito ajudaram esse país a crescer, eles e outros imigrantes como italianos, alemães, judeus, enfim, ucranianos, russos, enfim, japoneses principalmente também, em São Paulo. A maioria, talvez a totalidade, são cristãos, porque vieram do Líbano, ou parte deles antigamente se chamava sírio-libaneses, porque não havia essa divisão que foi feita arbitrariamente depois da Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Otomano, por franceses e ingleses. Mas já comentei isso várias vezes, então para quem nunca me ouviu, eu faço esse comentário, mas para quem já me ouviu já sabe disso. E muita gente sabe por estudo próprio, claro. Então é preciso colocar as coisas bem claras de que o Irã nada tem a ver com árabes. O Irã é uma outra linhagem, uma outra raça, uma outra etnia, completamente diferente, que tem uma tradição muito maior do que os árabes, que os árabes viviam praticamente só na Arábia Saudita, no que hoje é a Arábia Saudita, no deserto arábico, eram nômades, a grande maioria, e começaram realmente a aparecer como força mundial
após a instalação do islamismo. Antes disso, era um povo nômade que comerciava muito bem, eram politeístas, e os persas já têm uma tradição que todos nós, ao menos os mais antigos, estudaram em história geral, guerras da Pérsia contra os gregos. E a Pérsia é um país que tem uma tradição muito grande de guerreiros, inclusive. Dario, Xerxes, Artaxerxes foram grandes imperadores. E até pouco tempo atrás, quando fez 1000 anos o Império Persa, quer dizer, não fez 1000 anos, 1000 anos depois de ser formado, houve uma enorme festa na antiga capital persa, Persépolis, que foi feita pelo Shah Reza Pahlavi, que era um sujeito extremamente rico, dizem que um pouco corrupto, que era o grande aliado americano. Houve uma enorme festa, montaram a nova Persépolis com tendas, etc. E deve-se então levar em consideração que há uma tradição muito grande, guerreira, por trás desses iranianos que hoje enfrentam o Ocidente. Uma outra diferenciação importante é que a grande maioria dos estados árabes, como Arábia Saudita, Líbano, Síria, Iraque, a parte norte do Iraque, o maior país muçulmano do mundo, que é a Indonésia, que tem a maior população muçulmana, são sunitas. E há partes, a Turquia também, e há partes desses países que seguem a visão xiita. Numa rápida explanação para entenderem o que é, porque criaram-se aqui no Brasil, ao menos, criaram-se ideias assim, os xiitas são os radicais. Só que a Al-Qaeda é sunita. O Hamas é sunita. A Síria, com todo o seu poderio, ela é... Bom, lá existe uma subdivisão do sunismo, que é o alauísmo, que é da onde veio o atual presidente Assad. A família toda dele é alauíta. Mas é um ramo meio xiita. É muito confuso, porque existem... Para dar uma explicação, precisaria um programa inteiro. Só para dizer que esses dois grandes ramos, sunitas e xiitas, eles se dividiram logo há pouco tempo depois da morte de Mohammed, em função de que a única filha que sobreviveu de Mohammed, Fátima, ela era casada com Ali, um primo do próprio Mohammed. E, obviamente, que esperava que ele, Ali, fosse o sucessor. Ocorre, o califa significa sucessor do profeta. Ocorre que o tio de Mohammed, Abu Bakr, que sempre foi um dos maiores apoiadores dele e do islamismo, ele tomou a si o poder, e isso formou mais tarde uma divisão muito grande, porque uma área seguiu por um lado e a outra seguiu então o ramo de Ali, que até anos atrás, até o tempo das cruzadas, chamava-se fatímidas e não xiitas.
Eram os que seguiam a filha de Muhammad, Fátima. Esta é a religião iraniana. Notem bem que o Corão, pelos os grandes sábios do Islã, dizem que o Corão só vale em árabe, que não pode ser traduzido. Hoje em dia tem tradução até para o português, que eu uso muito, já falei aqui várias vezes, mas as não são traduções oficializadas. Oficializadas apenas foram exatamente em função da importância, foram para o Farsi, que é a língua falada pelos iranianos, e para o turco, que foi os otomanos, primeiramente os seljúcidas, depois os otomanos, tomaram toda aquela região dos árabes, tomaram tudo aquilo, e até o fim da Segunda Guerra Mundial ainda existia o Império Otomano, que tomava conta de toda aquela região. E então a tradução para o turco também é oficial. Notem a importância que tem o Irã para a religião muçulmana. O que nós sabemos da situação atual, é que entre 2003 e 2011, os iranianos mataram em torno de 600 soldados ou civis americanos naquela região. Que essa força que Soleiman, que aliás, um parênteses, é um nome turco, Süleyman, não é um nome árabe, nem propriamente persa. Qasem Soleiman. Essa Quds Force, que é o que ele comandava, é uma força, vamos dizer, paralela ao exército iraniano, às forças armadas iranianas. E ele tem um poderio muito grande, porque ela é formada por fanáticos. Só fanáticos entram na Al-Quds Force. E através da Al-Quds eles também tomam conta de, por exemplo, de movimentos terroristas como o Hezbollah, que está na sede do Líbano e que são terroristas anti-israelenses e anti-ocidentais que são violentos, não por serem xiitas, mas por serem realmente bastante escolhidos entre... Eles não são nada de palestinos, coisa nenhuma, como muita gente diz. São árabes, também tem persas, que fazem parte desses grupos como o Hezbollah. Ora se unem com o Hamas e com a Jihad Islâmica, ora se desunem, brigam entre si, etc., mas a coisa é que são o que se pode chamar de forças proxy, forças que podem fazer ataques e o Irã dizer não temos nada a ver com isso. Na verdade tem, todo mundo sabe, mas pode dizer assim, olha, não temos nada a ver com isso, é um ataque do Hezbollah. O Trump, logo após esse atentado contra o Soleimani, ele declarou ontem, mesmo na televisão, que esse ataque foi para parar a guerra, não para começar uma guerra. Ele diz to stop a war and not to start a war. Ok, isso é o que o Trump diz, mas vamos ter que imaginar o que é que os iranianos pensam disso. Este é o grande risco de um conflito maior na região,
é que a interpretação que se dá a respeito de alguma medida tomada por aquele que é considerado o inimigo. É claro que foi um ato cirúrgico, um ataque através de um drone, que acertou em cheio, vamos dizer. Isso, como diz o Coronel Villemarin, que é uma coisa óbvia para quem estuda o assunto, é que essas decisões não são tomadas assim de afogadilho, porque esses drones já estão pré-programados para diversos tipos de ataque. E, como diz o Villemarin, a estratégia americana ela é praticamente baseada no que eles chamam de Games of War, de jogos de guerra. Eles fazem simulações de guerra. Isso é... o Villemarin, ele, se não me engano, estudou nos Estados Unidos, não sei se foi aonde foi, se foi no Pentágono diretamente, ou na West Point, ou alguma coisa assim, e ele então conhece por dentro como funciona o Departamento de Defesa americano. Óbvio que essa ideia de que foi um rompante de Donald Trump, não, isso não existe, mesmo porque nenhum presidente tem esses rompantes nos Estados Unidos. Tudo isso é perfeitamente, estrategicamente e taticamente planejado para qualquer eventualidade. É claro que essas eventualidades podem não se dar ou se dar outras eventualidades. Então, pode haver alguma coisa para a qual eles não tenham treinado. Um ataque em algum lugar que eles não sabiam que poderia haver. Não treinaram isso. Mas, de maneira geral, esse pessoal do Pentágono, ele é pago para isso. Trabalha 8, 12 horas por dia, todo mundo ali fazendo projeções, previsões e etc. a respeito do que pode acontecer e de como os Estados Unidos deveriam reagir. Então, de certa maneira, esse ataque é uma reação. Sim, a escalada de violência que estava sendo coordenada tanto pela Al-Quds Force como também no Hezbollah e também no Kataeb Hezbollah, que é diretamente ligado ao Irã. E esses ataques estão numa escalada muito, muito grande. Lembrem que há dias atrás a embaixada americana em Bagdá foi invadida. Vidros de, sei lá de que espessura tem aquilo, foram quebrados com arietes de aço. Então não é uma coisa assim, um movimento espontâneo do povo iraquiano, que pelo contrário, muito pelo contrário, ele está bastante interessado em que os americanos fiquem lá. E sabe por quê? Porque, como eu falei antes, entre a divisão entre sunitas e xiitas, o Iraque, da parte, vamos dizer, 2/3 em direção ao norte do Iraque, são sunitas. Mas o 1/3 abaixo, ao sul do Iraque, são xiitas. E eles não se suportam, principalmente porque os sunitas, que são a maioria do Iraque, a maioria da população iraquiana é xiita, e os sunitas são minoria. E mesmo sendo minoria, eles mantinham a ditadura do Saddam Hussein. Por isso que Saddam Hussein matou mais de 600 mil pessoas. Porque ele tinha que lutar permanentemente contra a maioria xiita. Inclusive tem, no sul do Iraque, diversas áreas sagradas do Islã sunita, inclusive o túmulo, supostamente, do Mahdi, que é um dos sucessores, o segundo sucessor de Ali. E aonde ressuscitaria, etc. e tal. Então tem várias
tem várias condições ali que o Iraque, principalmente na área de Bagdá, que é uma área predominantemente sunita, não era para ser, mas foram mortos tantos xiitas e expulsos para o sul por Saddam Hussein, que ficou sendo uma área mais sunita. E eles estão totalmente interessados em que os americanos não saiam de lá, porque a grande possibilidade é que, com o apoio do Irã xiita, os iraquianos xiitas do sul tomem conta do Iraque, porque são a maioria. Ora, saem as tropas ocidentais de lá, a coisa vai explodir novamente. E é possível, e os sunitas que apoiavam Saddam Hussein estão extremamente amedrontados com a possibilidade muito possível e provavelmente isso, que os xiitas tenham desejos de vingança, não apenas de tomar o poder do Iraque, mas que desejo de vingança, e vingança nas mesmas proporções terroristas e cruéis que foi a ditadura do Saddam Hussein. É sempre bom ler o que dizem os membros do Council on Foreign Relations. Quando o pessoal que me escuta e que escuta outras pessoas como eu sabe muito bem que o Council on Foreign Relations é uma instituição destrutiva para o Ocidente, é uma instituição globalista fundada em 1921 e que, bom, quem quiser, esse meu último livro tem um estudo bastante aprofundado do Council on Foreign Relations, e um próximo será mais aprofundado ainda. O Council on Foreign Relations é uma espécie de irmão mais novo do International Affairs de inglês, que hoje em dia é conhecido como Chatham House. Mas é sempre bom ler, porque eles entendem das coisas, eles sabem das coisas, eles estão imetidos nas coisas. Então, a revista Foreign Affairs é muito importante que se leia. Antigamente, a Foreign Affairs era só artigos pagos. Hoje em dia não. Tem alguns artigos que são liberados e outros que são pagos. Eu não pago, porque é muito caro. Então, mas eu leio os artigos que são liberados para o público comum. Há muita coisa do Foreign Relations, do Council on Foreign Relations, que só pode sair 25 anos depois. Então, essas nem pensar, coisas que eles estão pensando realmente agora, em 2020, só em 2045 é que vão ser liberadas. Mas, de qualquer maneira, eles fazem boas análises. Aqui tem uma análise feita por, deixa eu ver aqui, Ilan Goldenberg, a respeito das possibilidades que estão abertas. E que eles dizem exatamente o que eu pensei antes de ler. Quer dizer, esse negócio de Terceira Guerra Mundial é muito pouco provável que esse conflito vá se escalar no sentido de criar um conflito maior. Vai depender em grande parte, antes de falar na Foreign Affairs, vai depender em grande parte da Rússia, do qual a atitude da Rússia, e até o momento eu estou falando às 11 horas da manhã do dia 4, hoje, sábado. Não deu para fazer esse programa ontem, ainda bem, porque não tinha tantas informações. E não sei, até o momento eu não consegui, tentei aqui captar alguma coisa vinda de Putin ou do Xi Jinping,
que a China também estaria interessada nisso. Então, é preciso ver esses dois aspectos que são extremamente importantes. A Rússia, e eu volto a dizer uma coisa que eu digo há anos, mas tem muita gente nova que me ouve agora, é o seguinte: a Rússia não tem portos quentes, vamos dizer. Só tem portos gelados. Além dos portos da Sibéria, tem Murmansk no Ártico e tem no Báltico. E eles é uma estratégia, um plano, planejamento estratégico russo já de séculos, que não tem nada a ver com o comunismo apenas seguiu, que é de encontrar portos quentes, porque eles gelam durante 6, 7 meses por ano, os portos russos são gelados. Então é muito difícil, tanto para a marinha de guerra quanto para a marinha mercante, e eles precisam de portos tropicais. E isso os leva sempre a olhar para o sul. E aí nós temos, então, além da proximidade estratégica entre Rússia e Irã, temos também a possibilidade tem dois outros países importantes, são sempre visados pela Rússia, que é o Afeganistão, o Paquistão e a Índia, que o coronel Villamarín não entrou nisso, mas eu acho que é um outro fator que também tem que ser levado em consideração. Embora, porque vejam bem, a Índia tem sido em função exatamente dessa olhada para o sul dos russos, estou falando dos russos mesmo, dos gran-russos chamados, eles, além disso, eles têm sido aliados da Rússia. Mas os indianos são muito safados. e eles usam o que a Rússia tem para dar para eles, mas agora já, há pouco tempo, o Morrenda, esqueci o sobrenome do cara, foi aos Estados Unidos e foi recebido pelo Trump e vai receber reforços da Força Aérea, não sei se é o F-35, não tenho certeza, mas vai ser recebido para os porta-aviões da Índia. Os porta-aviões da Índia são muito vagabundinhos, vamos dizer, mas é um país que tem 2 ou 3 porta-aviões, é um dos fora Estados Unidos que tem 11, e a Rússia que não tem nenhum, e a China que tem uma porcaria lá e suspendeu o resto. Mas isso o porta-avião é um navio que projeta poder. E a Índia, não apenas tem essa força, mas também ela é o segundo país do mundo em população. E é um país extremamente complicado. Ora, é preciso também ficar de olho no que a Índia vai fazer. E também no Paquistão, que é islâmico, que é muçulmano. Embora nunca se misture muito, e é vizinho da Pérsia, vizinho do Irã. Eles têm, mas é sunita também. Por isso, há o risco de que não haja tanta aliança entre os dois países. Mas é preciso ter olho em tudo isso. Então, voltando aqui ao que diz o Foreign Affairs, eu vou traduzir rapidamente um parágrafo, que é o principal. Eles dizem o seguinte, que esse tipo de coisa, em primeiro lugar, a ideia que também vem do Global Monitor é de que Global Security Monitor também está dizendo que Bagdá não é Benghazi. Isso fazendo um paralelo com a traição que Obama e Hillary Clinton fizeram contra os próprios americanos, a própria embaixada americana em Benghazi,
durante a tal Primavera Árabe. Ora, estão dizendo que realmente Trump tem uma visão diferente e está agindo, coisa que o Obama não fez. Pelo contrário, o Obama deu 1 bilhão e 800 milhões de dólares, deu em cash, mandou de avião para o Irã, para conseguir um acordinho de bosta que não leva a nada. O Irã continua fazendo tudo que bem entendeu nas suas centrais, centrais nucleares. Então, isso levando em consideração isso. Agora, o que se diz aqui é o seguinte, que é mais ou menos o que eu disse antes. O problema não é o que você faz, no caso de uma guerra. O problema é como o outro interpreta. Um exemplo, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial. A morte do arquiduque Ferdinando por um sérvio não era simplesmente um atentado contra um membro da família real do Império Austro-Húngaro. No entanto, isso foi interpretado como uma declaração de guerra da Sérvia. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, o Império Alemão se colocou do lado do Império Austro-Húngaro e a coisa fedeu e foram milhões e milhões de mortos. Numa guerra mundial estapafúrdia. Não é que eu queira dizer que isto é que desencadeou a guerra. Já havia grandes problemas entre os vários impérios, Império Britânico, Império Russo, Império Alemão, Austro-Húngaro e Otomano. Eram 5 impérios que viviam brigando entre si, queriam... Então, mas há faíscas que podem disparar. Então, o que diz aqui a Foreign Affairs? Mas e se o Irã não responde da mesma maneira que Assad fez quando os Estados Unidos atacaram a Síria por ter usado gás químico contra a oposição? Assad estava lutando pela sua própria sobrevivência depois de uma guerra civil de muitos anos e sabia que a melhor coisa para eles seria tirar os Estados Unidos dessa guerra. Os líderes do Irã têm mais opções do que tinha Assad, que praticamente não tinha nenhuma. Eu tinha enfiar o rabo entre as pernas e contar com a ajuda russa e pronto. A República Islâmica do Irã pode usar as forças proxy no Afeganistão, no Iraque, no Líbano, na Síria e no Iêmen, para atacar os Estados Unidos e seus aliados. O Irã tem um arsenal de mísseis balísticos que podem atingir alvos nas bases americanas de Bahrein, Kuwait, Qatar, Arábia Saudita e nos Emirados Árabes do Golfo. Suas minas e mísseis antinavio baseados em terra podem criar uma enorme confusão no Estreito de Hormuz, que é a saída do Golfo Pérsico, por onde sai o petróleo do Irã, da Arábia Saudita, dos Emirados, do Catar, do Kuwait e de Bagdá. Por ali é que sai tudo. Então eles têm um controle muito grande daquilo ali. Então pode criar um grande problema no Estreito de Hormuz e elevar enormemente o preço do petróleo. O Irã tem a capacidade de fechar uma grande, através de mísseis, de liquidar com uma série de refinarias de petróleo da Arábia Saudita, através ou de mísseis diretamente, de cyber attacks, ataques cibernéticos e sabotagem. E com essa Quds Force, o Irã pode atacar alvos americanos em todo o globo.
essa é, vamos dizer, esse é o cenário mais infernal, vamos dizer, que poderia haver. Mas o Irã não fará isso, segundo minha opinião, meu chute, sem ter por trás a guarida de Putin ou de Xi Jinping, que é mais difícil porque é muito longe para ajudar. Mas a Rússia está ali dividindo o Mar Cáspio junto com o Irã, e tem fronteira terrestre também junto com o Irã. Então, a possibilidade do Irã partir para um ataque mais forte contra as forças americanas precisaria certamente da ajuda de Putin. E até o momento eu não ouvi nenhuma, até o momento, digo, 11 horas da manhã, nenhum pronunciamento claro sobre o Putin, do Putin sobre o atentado contra Soleimani. Então, vamos deixar os chutes de lado, as análises dos grandes analistas de lado, e vamos ficar de olhos atentos, porque eu já vi até aqui, eu recebi agora da declaração do Itamaraty, dizendo que o Brasil está pronto. Pronto para quê? O que o Brasil vai fazer na luta contra o terrorismo em todas as suas formas? Olha, o Brasil, vamos cuidar aqui do que a gente tem aqui, vamos cuidar da Amazônia e deixa o resto para lá, porque nós não temos força suficiente para que principalmente meios de progressão dessa força, de projeção da nossa força, porque não temos uma marinha, não temos uma força aérea capaz de transportar, como a Força Aérea Americana transportou agora 3.000 soldados em horas. Não tem. Então, vamos baixar a bola um pouco. O Brasil está certo, aplaude os Estados Unidos e fica por aí. Que a gente tem aqui problemas bem maiores aqui com a Venezuela e com os malucos franceses, etc., que acham que a Amazônia pertence ao mundo e não a nós. Então, acho que Itamaraty lançou uma nota que poderia ter sido bem mais suave, vamos dizer, sem dizer o Brasil está preparado. Dizer, nós apoiamos a causa do ocidental e somos contra o terrorismo e ponto final. Mas vamos combater aqui onde podemos. Lá é guerra de cachorro, é briga de cachorro grande. E nós ainda somos cachorrinhos pequeninhos, ainda em criação. Em termos militares, é claro. Então, é isso que eu tinha a comentar. Não quero que tome isso como mais uma análise, porque é muito cedo para ainda se dar alguma visão mais ampla do que é que vai acontecer. Isso que vai acontecer, o que pode vir a acontecer, isso está sendo certamente, isso não tem dúvida de dizer isso, por esses jogos, esses war games que o coronel Villamarín falou. Quer dizer, dentro do Pentágono, todas as eventualidades já devem estar mais ou menos previstas. É claro que sempre pode haver uma que era imprevista, mas eles têm condições de pensar muito melhor do que eu, ou até mesmo o coronel Villamarín, que não se meteu a dar grandes interpretações, como eu também não, e outros aí que acham que sabem muito bem o que vai acontecer. Não se sabe ainda, aguardemos e a qualquer momento, se houver alguma modificação, eu volto. Agradeço a audiência e até o próximo programa.